Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sou James Oliveira, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Eu estava aqui refletindo, eu estava aqui analisando, pensando, quando um soldado, quando um militar, quando um soldado do exército, ele vai para o confronto, ele é acionado para aquele confronto. Ele sabe que tem inimigos, ele sabe que tem pessoas maléficas, pessoas do mal, Eles vão para o confronto, eles vão para a guerra. Muitas das vezes, quando eles são acionados para uma ocorrência, e essa ocorrência ela é de risco, a ocorrência ela é de risco gravíssimo. Eles têm certeza que eles vão ter troca de tiro, eles têm certeza que vão ser confrontados. O objetivo deles é fazer um serviço excelente como militar, como um exército, é combater contra o mal, é defender o bem e combater contra o mal. Só que muitas das vezes esse soldado ele é ferido no campo de batalha. Muitas das vezes eles são mortos e chegam a óbito no campo de batalha, Morreram não pelo fato que são pessoas ruins, morreram não pelo fato que foram pessoas más, não, morreram confrontando, morreram em confronto, em defender a sua pátria, em defender a sua liberdade, em defender o seu Brasil e assim sucessivamente. Mas muitas das vezes desses soldados em um campo, em um confronto de guerra, eles são feridos, eles são fortemente feridos em um campo de confronto. E a primeira coisa que esse soldado recebe, ele recebe atendimento. Esse soldado ele não fica sós, esse soldado ele não fica sangrando, esse soldado não fica morrendo aos poucos, minando sangue, jorrando sangue, jogado em um canto e todos olhando e não fazendo nada para aquele soldado. Ou seja, aquele soldado está ferido, ele está sangrando, jorrando muito sangue. Eles vão olhar e não vão ligar, eles vão olhar e não vão, eles vão menosprezar? Não. O exército não é assim. O exército brasileiro, eles são treinados não dessa maneira, eles são treinados. Quando um companheiro é ferido, eles são obrigados a jogar nas costas aquele companheiro e defender, levar à enfermaria. Nem que a sua vida seja levada em risco, nem que a sua vida seja metralhado, seja ferido, mas ele pega aquele companheiro nas costas e fala: se você morrer, eu vou morrer junto. Se você morrer, eu vou morrer junto. Se você for ferido, eu vou ser ferido junto. Mas vamos sair dessa. No campo de guerra, no campo de batalha, um confronto entre o bem e o mal, forças armadas e em outro exército que não nos representa. Muitos são feridos, mas muitos são mortos. Foram mortos pelo fato que não foram pessoas, mas eles estavam defendendo a sua pátria, eles estavam lutando. Morreram pelo fato que muitas das vezes não estavam completamente no canto numa retaguarda, em um canto de defesa. Muitas vezes foram para a guerra e ali foram metralhados não pelo fato que não estavam com equipamentos adequados. Sim, estavam com equipamentos adequados, mas simplesmente aconteceu esse fato, ele foi ferido. No campo de batalha espiritual não é diferente. No campo de batalha espiritual, no campo de guerra espiritual, Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta ela é espiritual. Ela é no campo espiritual. Forças invisíveis, forças maléficas que aos nossos olhos naturais a gente não vê,
a gente não contempla, mas a gente sente a expressão maligna. Nesse campo de batalha espiritual, a Bíblia diz que nós temos equipamentos, que é a panoplia de Deus. A panoplia, ela é equipamentos de um soldado, de um cavaleiro, guerreiro. Ou seja, panoplia significa equipamento completo de um cavaleiro. Quando o apóstolo Paulo estava preso, em Roma, preso, ele começou a contemplar os soldados que estavam próximo à cela. O soldado tinha capacete, espada, couraça, caneleira, calçado, cinta e assim sucessivamente. De repente, Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo começou a ver aquele soldado e começou a fazer a sua carta. Se um soldado ele é armado para defender tanto o mal como defender o bem, isso eu falo no sentido que tem exército de combate, que nem contrabando e etc, que vem para fazer o mal, mas eu estou falando concernente ao exército que defende o bem, que defende a pátria. Quando Paulo ele olhava aquele soldado, Paulo começou, não, mas se o soldado ele é armado, ele tem equipamento, ele tem a postura dele como militar, uma postura, Paulo começou a escrever: eis que demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E Paulo foi falando, couraça, capacete, espada, a cinta que sustenta equipamento, com a espada, com armamento, caneleira, calçado, capacete e assim sucessivamente. Ele transportou isso para o reino espiritual, ou seja, em um campo de batalha, em um campo de guerra. O soldado ali, muitas das vezes, o soldado cristão, ele é ferido, ele é bombardeado, ele é golpeado. A diferença de um exército militar, um exército para um cristão, é pouquíssima diferença. A diferença é que nós cristãos, a nossa luta ela é espiritual, é no campo espiritual. A diferença é que o exército brasileiro, o seu campo é um campo de guerra, um campo material, Mas muitas das vezes, nós cristãos falhamos muito, erramos muito. Quando um soldado ele é bombardeado, quando um soldado ele é ferido, ele é muitas das vezes menosprezado, abandonado, esquecido. Aquele soldado fica sangrando em um canto. Aquele soldado cristão fica abandonado, sangrando, cabisbaixo e fica ali, o sangue jorrando, ele morrendo aos poucos, morrendo aos poucos. Ou seja, quando aquele soldado cristão ele é ferido, o que é que ele pode fazer? Ele tem que pegar aquele soldado, aquele guerreiro, pegar aquele irmão espiritual, colocar nos braços e vai levar à enfermaria, tratar das suas feridas, tratar das marcas do tiro espiritual. A Bíblia fala sobre levitas, sacerdotes, samaritanos, se não me foge a memória. Um passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, o samaritano para. Observa aquele moço golpeado, machucado. Imagina aquele moço olhando, aquele samaritano olhando para aquele moço baqueado, golpeado no chão, colocando os braços, falou assim: se eles te abandonaram, se eles te esqueceram, passaram por ti, não te ajudaram, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer, e tu não vai morrer dessa forma. Sabe o que aconteceu? Ele levou para a enfermaria, ali foi cuidado, ali foi tratado dos seus golpes, não é isso? Ele foi tratado dos seus golpes. O que acontece? No mundo espiritual, o cristão ele é abandonado, ele é ferido, muitas vezes esquecido. Isso aí, 50% das igrejas evangélicas, quando um soldado, fala no sentido espiritual, um irmão, quando aquele irmão ele é ferido, muitas das vezes aquele irmão ele é esquecido.
ele é criticado, ele é zombado, ele é lançado em um cárcere, ele fica morrendo aos poucos. Não tem um cristão que chega lá com a palavra de vida, com a palavra de Jesus, uma palavra de ressurreição e dizer assim: meu irmão, você foi ferido, mas você não foi morto. Você foi ferido, mas você continua de pé. A ferida ela vai cicatrizar, ela vai sarar e você vai voltar para o campo de guerra. Muitas das vezes isso acontece entre lideranças. Isso eu falo no sentido geral, sentido nas igrejas brasileiras geral, não é? Quando o irmão ele é ferido, ele é esquecido, ele é abandonado, jogado em um canto e todos esquecem. A maioria das igrejas evangélicas faz isso. Quando um membro ele é ferido no campo de batalha, ele é simplesmente abandonado, simplesmente ignorado, jogado em um canto. Aparece um filho de Deus, um enviado de Deus, para pegar na mão e dizer assim: você foi ferido, meu querido, mas você vai se recuperar. Estou contigo até o final. Estou contigo até o final. Estou contigo nessa guerra. Estou contigo nesse campo de guerra. A diferença entre o campo militar, o campo do exército, para o campo espiritual, o campo no sentido espiritual, há uma grande diferença. No sentido, quando um irmão ele é ferido, quando um servo é ferido, quando um soldado do exército ele é ferido, ele não é abandonado. De jeito nenhum, ele não é abandonado. Ele é instruído pelos seus militares, pelos seus coronéis, de não abandonar o seu companheiro na guerra, o seu companheiro na luta, o seu companheiro na peleja. Essa palavra é uma reflexão. Qual mensagem você pregaria concernente essa imagem? Que palavra de Deus você levaria para um irmão, para uma irmã, para um servo, para um filho de Deus? Que mensagem você levaria para ele? Aquele irmão que foi ferido, aquela irmã que foi bombardeada pelo mundo espiritual, aquele líder que foi bombardeado pelo mundo espiritual, aquele pastor que foi bombardeado pelo mundo espiritual. Muitas das vezes nós abandonamos, nós esquecemos, nós não oramos, nós lançamos um campo. Reflita. Deus te abençoe.